Yogi Surisuba! Harold possuía um objetivo como rei de Elbaf, fazer com que a nação fosse aliada do governo mundial para mudá-lo ali de dentro para fora, para que tanto Elbaf quanto também o governo mundial conseguisse fortalecer ali as alianças e fazer com que o mundo de One Piece se tornasse um mundo melhor, uma nação melhor. E finalmente Harold parece ter conseguido o que sempre quis. O grande problema é que o preço para ser aliado do governo mundial é a cabeça de Xebec. Qual será a escolha do rei de Elbaf e como isso vai ecoar na fala de Imu de que Harold havia falhado? Vamos falar mais sobre esta visão depois da vinheta. Desde que encontrou a Ida, o Harold tem lutado para fazer Elbaf e do mundo um lugar melhor, né? A gente observou que o Harold, ele era dito ali na sua apresentação como um verdadeiro lixo, né? Um lixo humano. E assim, quando um homem acaba encontrando uma verdadeira mulher, uma boa mulher, a tendência dele é se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa muito melhor. Isso aconteceu com o Harold. O Harold foi colocado no narrador como uma pessoa que era um lixo, e depois ele se tornou essa pessoa tão admirável como um rei, um grande rei ali de Elbaf. O fato é que, não satisfeito apenas de querer tornar Elbaf um lugar melhor, não só como guerreiros e tudo mais, mas fazer com que a nação consiga criar diplomacias pelo mundo afora, o Harold também quer fazer do mundo um lugar melhor, acabando com as diferenças e unindo os povos, tendo dificuldades, é claro, com o governo mundial, mas ao mesmo tempo indo de encontro com aquilo que está dificultando as suas conversas. E dessa forma, ele tem lutado até mesmo contra a opressão do mundo e até mesmo com as mazelas do governo mundial, não aceitando, por mais que a sua, digamos assim, a sua candidatura para se tornar um país aliado ao governo mundial esteja sendo ameaçada. O Harold sabe que não vai tolerar os seus aliados, os seus amigos, os seus companheiros serem tratados como lixo. Por isso que ele parte para cima para salvá-los quando a hora chega. Sua força e suas atitudes estão chamando a atenção até mesmo de grandes personagens. O Garp ali quer a força dos gigantes na marinha. Ele fala ali pro Kong que precisamos da força desses caras na marinha para ontem. Precisamos na frota aqui para fortalecer ainda mais o combate contra os piratas que crescem cada vez mais. A questão é que o governo mundial não aceita Elbaf como uma nação aliada. Isso tem gerado um grande conflito na trama. Grande conflito também para esse vídeo é você vir assistir aqui e não deixar o seu comentário. É importante você deixar o seu comentário, você se inscrever aqui no canal, você compartilhar os nossos conteúdos e deixar o seu like, né? Mandar o seu comentário, sua perspectiva, sua visão, o que vai acontecer, o que vocês acham que vai rolar realmente nesse confronto ali de Imu, Xebec, governo mundial, Harold, como toda essa confusão realmente vai ser levada na direção do destino de One Piece. É claro que você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypado pra gente continuar discutindo, comentando e fomentando ainda mais essa obra maravilhosa aqui no Geek Brasil. E aí, meus amigos, que o governo mundial tá entendendo que se não tiver a nação dos gigantes ao seu lado, as coisas vão ficar piores para eles. Por não aceitar ali o Harold e Elbaf como pertencente ao governo mundial, isso abriu brecha para que o Harold e o Xebec se tornassem próximos. Olha só, um aliado inesperado, né? Alianças sendo formadas ali de maneira inesperada, porque o Xebec chega até ali a Mary Joce para ameaçar Imu e falar: eu sei o que você fez nos verões passados. Eu sei que vocês andaram fazendo aí e eu vou te derrubar.
Enquanto isso, o Harold veio até ali a base do sistema do governo mundial para tentar argumentar, para tentar falar alguma coisa para mudar o mundo, e acabou sendo chutado ali de Mary Joseph, não voltando para lá tão cedo, e aí depois acabou participando algumas vezes como candidato convidado. Mas por essa recusa, por essa forma realmente de lidar, de um jeito completamente escroto, o Harold e o Shebeck se aproximaram. E como diz o ditado, os fortes se reconhecem, né? Tanto ali o Harold passou a reconhecer o Shebeck, quanto também o Shebeck passou ali a reconhecer o Harold. O Harold meio assim e tal, né? Porque as atitudes do Shebeck não convêm ali para o seu sonho, para os seus planejamentos para o mundo. Enquanto o Shebeck está completamente encantado pelo poder e pela força do rei de Elbaf, né? De ser ali um dos gigantes ancestrais ainda vivo na nação de Elbaf. Nós então observamos que tanto ali Tsuru, Garp e Sengoku sabem que se o Harold se enfesar das tratativas ali do governo mundial e se aliar ao Shebeck, nem mesmo a marinha terá poder de pará-los, nem mesmo a marinha vai ter um poder suficiente para parar todo. Só o bando do Shebeck já é algo absurdo, né? Só o bando do Shebeck já é algo absurdo. Agora você junta a nação de Elbaf juntamente ali com o bando do Shebeck, aí meu amigo, aí o bagulho realmente fica complicado. Aí a casa entorta porque não tem marinha que consiga parar esses caras, principalmente numa geração onde não se tinha ainda Kizaru, não se tinha ali o Sakazuki, a Aokiji, você tinha ali o Garp, né, que provavelmente daria um puta trabalho pra eles, mas fora isso, e o Sengoku, né, Sengoku, Tsuru, mas ao mesmo tempo não dá conta, cara, não dá conta, você tá falando de uma nação inteira de gigantes contra ali a marinha, e principalmente contra o bando ali dos Rocks. Tinha Barba Branca, tinha Chique, tinha Big Mom, tinha ali vários personagens, né, cara, muita gente assim, abismal e absurda, e eles não iriam dar conta nunca. Então no final do capítulo, o Harold recebe a seguinte proposta para se aliar ao governo mundial. Se entregar a cabeça do Shebeck, terá finalmente a sua aliança. O Harold finalmente havia recebido a proposta que ele almejou durante toda a sua vida, desde que a Ida acabou mudando ali a sua cabeça. De um lado, o Harold terá finalmente aquilo que ele tanto almejou: fazer parte do governo mundial e poder falar com os líderes das demais nações de igual para igual entre o mundo todo. O que acontece é que muitos líderes de várias nações estão dispostos a conversar com o Harold. Até mesmo muitos líderes salvaram a nação ali de Elbaf quando a fome se alastrou pelo país e quase os levou ali à perdição total. Só que a gente ainda tem outros líderes que pertencem mesmo ao governo mundial, que talvez entortem o nariz para falar com uma nação, para falar com um representante que não pertença ao governo mundial, que acaba considerando a mesma opinião que o agente teve no capítulo 1157, que uma nação que não pertence ao governo mundial não passa ali de escravos, pessoas que podem ser escravizadas, seres que podem ser escravizados e que devem ser subjugados. Então é por isso que o Harold quer se aliar ao governo mundial, para definitivamente falar com os reis de igual para igual, para criar então comitivas. O que o Harold quer fazer é criar uma diplomacia. Ele quer criar consulados, conexões ali entre as nações. Ele quer fazer com que essa diplomacia seja realizada e essas nações consigam gerar esse câmbio interessante. A questão é que o governo mundial não quer isso, porque essa diplomacia, esses consulados vão fazer com que as ilhas fiquem mais próximas. E quanto mais próximo o ser humano fica, mais estável o mundo fica e mais tecnologia se produz. E de forma mais precisa a humanidade se desenvolve. Foi o que aconteceu no nosso mundo. O que aconteceu nos últimos 100 anos? A humanidade encurtou ali as fronteiras. Os países que eram tão distantes, que se levavam 2,
3 meses ali para se cruzar de um país para o outro. Por exemplo, eu moro em Portugal e vocês estão aí no Brasil, demoravam-se meses para chegar. Hoje em 10 horas você consegue chegar de uma nação para outra. Você consegue fazer uma reunião no Brasil e à noite estar em Portugal. É uma coisa maluca. Mas esse encurtamento fez com que a tecnologia avançasse, que o mundo avançasse. Uma coisa é fabricada na Coreia do Sul, outra coisa é fabricada na Índia, outra parada é fabricada no Brasil, tudo se junta na China. É uma construção realmente assim inacreditável e é exatamente isso que o Harold está mirando, né? Fora que o Shebeck, ele é apenas um criminoso procurado. Então, por que raios ele não deve aceitar o pedido do governo mundial, juntar todo um exército ali de gigantes e ir pra cima ali do Shebeck para definitivamente conseguir alcançar o seu objetivo? Por outro lado, nós temos ali que, mesmo que o Harold não reconheça, o Shebeck, ele é o seu amigo, né? Você não recebe uma pessoa tantas vezes na sua casa se essa pessoa não for o seu amigo, né? Ele fala, conversa, abre ali sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre suas perspectivas, então não tem como negar. O Shebeck é amigo do Harold e o Harold é amigo do Shebeck. Se a partir do momento que uma pessoa entra na sua vida e você começa a falar sobre os seus sonhos, sobre os seus objetivos, sobre suas motivações, sobre suas coragens ali de mover o mundo pra frente, ou até mesmo abrir ali o seu coração, essa pessoa eu sinto muito te dizer, mas essa pessoa é seu amigo, é sua amiga. Então, não vai ser simplesmente ali uma entrega. O que o governo mundial pediu é que o Harold entregasse o melhor amigo dele, né? Por mais que esse melhor amigo fosse completamente maluco. Então, se o Harold ainda recebe, depois de todos esses anos, o Shebeck na sua casa, isso é uma mensagem clara que o Harold ainda gosta dele e permanece gostando, principalmente sobre sua amizade, né? Porque o Shebeck, ele é um bom ouvinte, é uma pessoa que sabe ouvir, sabe opinar e ao mesmo tempo falar ali sobre os seus objetivos. Os dois falam um do sonho pro outro, por mais que tenham perspectivas e ideias completamente diferentes, mas eles se tornaram amigos em suas diferenças. Olha que coisa maluca, né? O Oda é realmente um cara inacreditável. Não é porque eu penso de forma diferente que eu vou me tornar inimigo daquela pessoa. Não, eu posso pensar de forma diferente, o outro pode ter um pensamento diferente do meu, mas o que importa é que nós sejamos amigos e no final a gente se resolva. Essa é a mensagem que o Oda quer entregar para nós em relação aqui a este relacionamento do Shebeck com o Harold. O fato é que o governo mundial já possui informações de que o Shebeck quer o Harold como seu Nakama. Como nós vimos ali a Tsuru falando para o Kong e que se eles não tomarem uma atitude, se eles não ficarem, se eles não colocarem realmente ali o Shebeck no lugar dele e trazer o Harold para se aliar ao governo mundial, aí a casa vai cair. Só que tá bem claro que isso também é um ponto de que o governo mundial está querendo testá-lo. Se ele aceitar, os Gorosei acreditam que podem eliminar 3 coelhos com uma cajadada só. O primeiro é que eles fortalecem a marinha. Isso é o que o Harold ali quer juntamente com o Garp, de que mais gigantes possam servir a marinha para proteger as pessoas, para ajudar ali as pessoas das outras ilhas, e impedir com que grandes mazelas aconteçam e que a marinha proteja até mesmo territórios que não pertencem ao governo mundial. Essa é a ideia e o objetivo ali do Harold. O segundo ponto é eliminar o Shebeck, porque se o Harold elimina o Shebeck e acaba desmantelando ali toda a base ali para o pirata, isso faz com que eles percam ali, acaba sendo removido essa grande pedra do sapato. E além disso tudo, ele meio que tipo assim, por pertencer, para o Harold pertencer ao governo mundial, o Harold não poderá mais atacar as forças do governo mundial, não poderá mais atacar ali a CP, mediante a qualquer tipo de situação que venha meio que tipo sequestrar moradores de outras ilhas para fazê-los de escravos, ou seja lá o que mais que eles querem fazer ali com esses
moradores. A questão é que se o Harold quiser permanecer aliado ao governo mundial, ele vai ter que sujeitar algumas regras ali que o governo mundial coloca, e essas regras se trata ali da escravidão. Então, o que o governo mundial quer é fazer o Harold do seu cachorrinho. É tipo colocar um touro dentro de um cercado. Seja o que for o que será decidido, o Harold não se aliará ao governo mundial agora. Isso só ocorre 14 anos antes da história principal. Como nós vimos no começo do flashback ali do Loki, antes de ver ali as espetadas do Harold, né, junto com o Jarl, a gente pôde observar que o Loki estava reclamando, né, de que o Harold havia finalmente se aliado ao governo mundial. A questão em cima disso é que essa aliança só ocorre naquele tempo, não nessa época de 42 anos atrás. Mas a questão é, o que o Harold vai escolher? Ficar ao lado do seu amigo ou ele vai arrumar uma trama, uma tramóia para entregar o Xebec para o governo mundial sem com que o seu Nakama, sem com que ali o seu companheiro saiba? Será que foi o Harold que roubou o tesouro de Hashinosu? Será que foi ele que foi até Hashinosu e tirou a Shakti de lá e levou para God Valley? Por fazer isso, ele conduziu o Xebec para uma armadilha diretamente ao combate ali no Vale dos Deuses, no Vale de Deus ali, mediante a essa situação. É um ponto interessante, hein, de se observar e ver que o Harold pode ser uma pessoa que vai conduzir o Xebec ali para ser entregue ao governo mundial sem que o personagem saiba. E por isso, além de estar com a cabeça raspada pelo resto da sua vida, arrancou os chifres como uma forma de querer mostrar arrependimento e honra. Por ter entregado o seu companheiro, por ter entregado o seu amigo, foi aí que o Harold decidiu arrancar os seus chifres? Bom, tem grandes questionamentos em cima disso, porque Imu deixa bem claro de que o Harold havia falhado. Ele havia falhado no intuito e na posição que provavelmente havia sido lhe dado. E também temos as falas ali dos Cavaleiros de Deus que lhe reconhecem, na maneira como eles estão questionando: ah, você veio ver o túmulo do Harold? Ah, você veio ver o Harold? Ah, o Harold, ele se não tomasse essa atitude, tudo realmente poderia se encaixar. O que aconteceu no final da vida desse rei de Elbaf, que ficou marcado como o maior rei ali daquela nação? Eu sinceramente não sei o que o Oda vai fazer, mas nós sabemos que ele está amarrando muito bem essa trama do Harold, e está muito imprevisível ali de conseguir prever, né, tentar ler os movimentos do Oda, porque cada hora, cada momento a gente pensa: ah, agora o Harold não vai trair mais, agora ele vai trair, agora ele vai trair, não, mas não vai trair mais. O Harold já teve vários lados na perspectiva criada pelo Oda ali, sobre ser do bem, ser do mal, ser do mal, ser do bem, mas sempre realmente contornando a situação até o momento fatídico. A gente não vai ter a certeza até a revelação certa sobre os fatos e feitos. Mas é fato que alguma coisa vai azedar em breve. Ou se vai.